Olá, seja bem-vindo a este vídeo em que a gente vai conversar sobre aprendizado de máquina e sua classificação em aprendizado de máquina supervisionado e aprendizado de máquina não supervisionado. Eu sou Vladimir Ribeiro Prates, eu tenho um site que é o cienciaenegócios.com e inclusive lá eu tenho um post no blog que trata sobre este assunto em mais detalhes do que a gente vai ver aqui no vídeo. Então, caso você tenha interesse em se aprofundar um pouquinho mais, você pode dar uma olhada lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, já diretamente para este artigo que eu mencionei. Mas vamos lá. Voltando então, vamos começar falando sobre o aprendizado de máquina supervisionado. Quando a gente fala de um modelo de machine learning que utiliza aprendizagem supervisionada, a gente está dizendo que nós temos uma variável resposta, ou seja, se a gente olhar para a tabela de dados que a gente vai analisar no aprendizado de máquina supervisionado, significa que uma das colunas daquela tabela, que a gente costuma chamar de variável, uma dessas variáveis, ela é a variável foco de toda a análise, é ela que a gente quer entender. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que a gente está tentando entender quais os colaboradores que vão vir a pedir demissão no mês seguinte, por exemplo. Então a gente tem uma variável resposta, que é se o colaborador pede para sair da empresa ou não, tá? Então, neste caso, um tipo de modelo que se aplica é justamente o modelo de aprendizado de máquina supervisionado. Se a gente olhar para os termos estatísticos, na estatística a gente usa o termo variável dependente, que neste contexto é análogo à variável resposta, tá? Que é uma variável que depende de outras. E nós temos também na estatística o termo variáveis independentes, que a gente também costuma chamar de variáveis explicativas, tá? Que são as variáveis que vão explicar essa nossa variável dependente, essa nossa variável resposta, ou ainda esta variável target, como também já vi o pessoal utilizar esse termo. Ainda dentro de aprendizado de máquina supervisionado, nós temos duas categorias, dois tipos, né? Que é a regressão e classificação. Então, um modelo de aprendizado de máquina supervisionado, ele pode tanto ser do tipo regressão quanto do tipo classificação. Quando falamos de regressão neste sentido, a gente está dizendo que a variável resposta ela é numérica. E quando falamos que o aprendizado o modelo de aprendizado de máquina supervisionado é do tipo classificação, estamos dizendo que a variável resposta é categórica, tá? Então, temos diversos casos em que a variável pode ser uma categoria, mas um dos mais clássicos é quando a variável é binária. Então, você pode olhar uma coluna e ver um monte de zeros e uns e achar que ela é numérica. Então, a gente deveria aplicar um tipo de modelo de regressão. Mas não, quando temos uma variável resposta que é binária, ela se enquadra dentro do tipo dos tipos ali de modelos de aprendizado de máquina supervisionado de classificação, tá? Então, tanto variáveis categóricas de forma geral, quanto como tipos de produtos, tipos de clientes, enfim, diversas variáveis categóricas que existem, mas também variáveis binárias se encaixam como variáveis categóricas e ficam dentro dos modelos de aprendizado de máquina supervisionado de classificação. Tem ainda um outro ponto importante, que é quando a variável de origem, a variável resposta na sua origem, ela é numérica. Por exemplo, um exemplo clássico, assim, só para facilitar a questão da idade, né? Digamos que a gente está olhando para a idade dos indivíduos, mas se a gente pega e divide esta idade em faixas etárias, nós teremos então não mais uma variável numérica, mas sim uma variável resposta categórica, e aí o que se encaixa é não mais um algoritmo de regressão, mas sim de classificação, tá? Teremos um classificador, como
como a gente costuma falar. Bom, fechado então o assunto de aprendizado de máquina supervisionado, agora a gente vai entender o aprendizado de máquina não supervisionado. E neste caso, a diferença é que a gente não tem uma variável resposta, ou seja, no aprendizado de máquinas não supervisionado, a gente não está olhando para nenhuma variável foco especificamente. A gente tem sim uma tabela, um conjunto de dados com diversas colunas, diversas variáveis, mas a gente não sabe ao certo o que a gente quer ver ali. Talvez tenha ficado confusa essa minha explicação, mas um caso bastante clássico no dia a dia do uso de aprendizado de máquina não supervisionado é quando o problema de negócio em questão envolve a necessidade de encontrar perfis. Então geralmente as empresas gostam, né, de mapear perfis, entender como o cliente se comporta em diferentes situações, e é muito melhor você utilizar, né, ferramentas estatísticas do tipo de aprendizado de máquina não supervisionado para fazer essas classificações e encontrar as similaridades entre as variáveis, as inter-relações entre as variáveis. É muito melhor utilizar esse tipo de ferramenta do que fazer análises, né, intuitivas, com base na experiência, que geralmente costumam ter mais erros, né? Geralmente é muito melhor fazer análises, né, data-driven, focadas em dados, utilizando métodos estatísticos e dados. Bom, assim a gente fecha este vídeo introdutório, né, obviamente, sobre esse tema de aprendizado de máquinas supervisionado e não supervisionado, e veja que a principal diferença entre estes dois tipos de aprendizado de máquina está justamente na existência ou não de uma variável resposta. No caso do supervisionado, a gente tem uma variável resposta, não supervisionado, não temos uma variável resposta. Bom, era isso então. Obrigado por acompanhar este vídeo até aqui e até a próxima.